Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Neste domingo à noite tivemos mais um derby neste ano, o sétimo e último, no ano de 2025, com bastante clássicos, dois mata-mata, muita emoção, polêmicas, etc. Como os clássicos do Brasil não pode ser, e ainda mais o maior clássico do país, que é justamente Corinthians e Palmeiras. Então bora falar um pouco mais sobre como foi esse confronto domingo, olhando um pouco a ótica de cada um dos clubes. Então antes de tudo, peço você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses e demais conteúdos. Bora falar um pouco da ótica do mandante, né? Começando pela parte do Corinthians, que olha para esse empate com maneira de um olhar bem positivo. Porque você tem que analisar também o contexto do Corinthians para chegar a esse jogo. Você não tem o Mateuzinho, que nos duelos contra o Palmeiras, acho que junto com o Neto, foram os dois melhores jogadores do Corinthians no ano, nesses clássicos, nos 7 clássicos. Muito importante. O Hugo Souza também, esses três, acho que foram os 3 grandes destaques dos clássicos, em todos eles. E o Mateuzinho não tem reserva, né? Parabéns pelo planejamento. Você perde o Matheus Bidu, que é já titular, um dos poucos jogadores desse elenco do Corinthians que sabe jogar com a bola nos pés, e vem sendo um dos grandes destaques, um grande destaque do time desde a volta da pausa para o Mundial. Você também não tinha o José Martinez, que por mais ser um jogador de qualidade bastante duvidosa, é inegável que nos confrontos contra o Palmeiras ele consegue ser bem mais útil. Não tem André Carrilho, para ser uma opção de qualidade técnica para criar jogadas. Não teve Yuri Alberto, ainda voltando de uma hérnia em Gnal. E Garro e Memphis, que são os dois principais jogadores, né, que estavam disponíveis tecnicamente. O Memphis voltando de lesão não está 100%. E um Garro que a gente sabe toda a questão do joelho, difícil, né? Difícil, tá claramente atrapalhando as atuações, o nível de atuação dele. Além do mais que eu também tenho umas críticas com a forma que o Dorival usa o Garro. Para mim, ele é muito avançado, jogando quase como um atacante em momentos, um pouco como um meia de fato. Então é no Corinthians que assim, entrou em campo, você tem que improvisar o Charles na lateral direita. E eu não sei o que que dá mais medo, é ter o Charles na lateral direita ou ter o André Ramalho cobrindo ele. É óbvio que aquele lado ia ser um problema. Você tendo ali um meio campo querendo ou com Maicon e Bidon menos pegada na marcação, em comparação com o Theo Martinez. Apesar de ter tido um pouco mais de qualidade para jogar, não teve o Bidu, você teve o Angelieri. Fez o jogo bem ok assim, mas nada demais, não comprometeu, mas não oferece o mesmo que o Bidu do ponto de vista ofensivo. Então, um Corinthians que entrou muito mais para sobreviver. E um Corinthians que assinava do jogo um empatezinho. E conforme o jogo foi acontecendo, realmente isso, especialmente no segundo tempo. Um Corinthians que assinou muito o empate. E eu não julgo por isso. Porque durante o jogo, você tem um Charles improvisado na lateral, sofrendo muito, muito mal. O André Ramalho fazendo mais uma péssima partida. Você perde o Ranielli, que era o principal jogador de marcação do time no meio campo. O Angeleri, em alguns momentos, chega a sentir. Então, você tem Garro e Memphis claramente no segundo tempo abaixo, até do ponto de vista físico. Então, além do Corinthians já ter vindo desfalcado, foi um Corinthians que durante o jogo também foi, né, tendo problemas, também foi se enfraquecendo. O Palmeiras, no geral, foi melhor, o Corinthians não teve uma grande situação, mas dá para elogiar a luta do time, ter conseguido ir atrás, mesmo saindo atrás do placar, e buscar o placar na cobrança de falta, ele Gustavo que desvia o Piquerez fazendo gol contra. Eu acho que tem que se elogiar essa questão, o time ter se entregado, que mesmo com todos os problemas, o Corinthians ter tido uma postura, tudo bem que começou o jogo um pouco mais mole, mas depois entrou no clima do jogo. E assim, no primeiro tempo, mesmo com todas as questões, o Corinthians ainda tentou jogar, ainda tentou chegar um pouco mais à frente, tentou ir um pouco mais para cima do Palmeiras, mesmo antes de sofrer o gol, mas principalmente depois até pela necessidade. Ficou a sensação do lado do Corinthians que se tivesse o time completo, ou pelo menos com os dois laterais, Matheus e Bidu em campo, talvez o Corinthians tivesse muito mais condições de bater de frente com esse time do Palmeiras. E sofreria um pouco menos defensivamente, porque não se compara, o Matheusinho não é nenhum craque, mas não se compara, você tem um Charles improvisado, depois entra o Kaká e pra mim até comprometeu menos que o Charles, mas também não, né, uma diferença muito grande, o que mostra também um pouco dos problemas do elenco do Corinthians, né? Não foi mal montado, apesar de ter um custo gigantesco. Eu acho que do ponto de vista desse jogo, do que foi o derby no ano, um resultado positivo. O Corinthians conseguiu sobreviver e, sinceramente, não sofreu tanto no segundo tempo assim. O Palmeiras foi melhor, o Palmeiras tinha a bola, mas o Corinthians não sofreu tanto, não foi aquele bombardeio
que o Paul Hugo tem que fazer 7, 8 defesas no jogo, bola sendo salvada em cima da linha. Não foi exatamente isso. O Corinthians conseguiu se defender bem, apesar dos problemas, apesar dos seus moles defensivos, conseguiu sofrer o menos que poderia sofrer. O lado direito foi um problema óbvio, com o Charles totalmente perdido, né? Parecia uma criança jogando meio de adultos. O André Ramalho também não passa confiança. Pra mim ele é o pior zagueiro do elenco, já disse isso em vídeos, etc. Eu já vi zagueiros tecnicamente piores que o André Ramalho, mas eu nunca vi zagueiros tão frouxos com a camisa do Corinthians, é impressionante. O Gustavo Henrique fazendo um grande jogo e consertando muito das cagadas dos seus companheiros, protegendo muito bem a área, principalmente pelo alto. Eu achei que o Choca entrou bem, o Kaká, dentro do possível, entraram bem, não comprometeram. O Angelelli fez um jogo ok. Eu acho que o Michael também ok, fez um jogo bem ok. Aliás, desde essa volta de lesão, ele vem tendo atuações ok. Ele fez um gol contra o Vasco, vem tendo atuações melhores que ele tinha antes, inclusive. Eu acho que o Breno Bidon fez um bom jogo. Ele começa muito bem. Acho que na reta final do primeiro tempo ele dá uma quedinha de desempenho, mas o segundo tempo dele é bom e mostrando capacidade de marcação, mesmo sobrecarregado, mesmo tendo que se dividir em vários momentos para ir lá ajudar o Charles, que estava totalmente perdido na marcação. Ganhou duelos, fez desarmes, foi o que se pediu mais dele, o jogador mais intenso. Eu acho que em alguns momentos ele até estava pilhado até demais nesse jogo, mas acho que foi um bom jogo. O Guinegão, cara, um jogador para o torcedor ficar apaixonado, né? Como ele se entrega sem bola, correndo para fechar a linha, não parava um minuto quieto, sempre ali disposto a sacrificar. Mais do que isso, com a bola no pé também ele fez um jogo dentro das possibilidades. Em alguns momentos segurando a bola, tendo calma, o que em alguns momentos faltou até para Garro e Memphis. O Garro eu achei mais uma vez mal. O Memphis para mim fez um primeiro tempo ok, mas no segundo tempo fisicamente ele caiu e ele já não conseguiu ajudar tanto. O Vitinho demonstra que sabe que é uma bola de futebol. Isso é muito bom para o Corinthians ter um reserva, um jogador que saia do banco no ataque e saiba o que é uma bola de futebol. Ele sabe, isso é muito positivo. Mas assim, o Corinthians que dentro de todas as suas questões, seus problemas, esse jogo conseguiu um ponto que eu acho importante. Pensando em tabela, o que pega para o Corinthians foi os pontos perdidos lá atrás. O Corinthians era para estar numa situação no brasileiro melhor do que ele está agora. Tantos moles que dá, principalmente nesse pós-Copa. Mas para hoje, acho que não tem muito o que falar. Não tinha muito mais o que fazer. Se conseguisse uma vitória aqui, seria daquelas coisas heróicas. E o 2025 no derby pro Corinthians, um saldo positivo demais. Com 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Curiosamente, é o único jogo que o Hugo Souza não estava disponível. O Corinthians perdeu o Palmeiras no primeiro turno. Ganhou um título em casa, em cima do maior rival, quebrando um jejum de títulos desde 2019. Conseguiu ainda eliminar o maior rival na Copa do Brasil. Acho que um saldo bem positivo pro Corinthians pensando nos duelos contra o Palmeiras. Justamente no ano que ele está na maior crise institucional recente, da última década para cá, tomando transfer ban, investigação do Ministério Público, polícia, presidente, ex-presidente agora, né, sendo denunciado por roubar o clube, etc e tal. E mesmo assim o Corinthians teve um ano positivo contra o rival Palmeiras. E um rival que gastou uma barbaridade, fez a maior janela da sua história em termos financeiros, uma das maiores do futebol brasileiro, para no final ganhar só um de 7 jogos de um Corinthians cheio de problemas. Agora falando um pouco mais do lado do Palmeiras, cara, o desempenho do Palmeiras no derby esse ano é vergonhoso. Porque por tudo que o Corinthians está vivendo, esse era um ano de derby, o Palmeiras investiu pela qualidade que tem, pela continuidade de trabalho, continuidade de trabalho do Abel. Esse era um ano para o Palmeiras, assim, no derby, reinar. Era para ter ganhado no Paulista, era para ter passado na Copa do Brasil. Esse era o ano para o palmeirense, nesses clássicos, ele pegar a gasolina e tacar ainda mais fogo no incêndio que é o Corinthians hoje. E o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Como disse, o único derby que venceu foi com o Hugo Souza não estava no gol, e claramente os gols que o Corinthians tomou naquele jogo, ele muito provavelmente não tomaria com o Hugo no gol. Mas foi a única vez também que o Palmeiras, né, conseguiu igualar um pouco o Corinthians em questão de postura, de ânimo, de resto. Foram 6 clássicos com o Corinthians sendo superior ao Palmeiras, não do ponto de vista técnico de jogar, mas do ponto de vista de entender o que é o jogo, que dizem de sentir o jogo, de ter personalidade. Tecnicamente, o time do Palmeiras é superior ao Corinthians, tem muito mais opções. Né? Também viu o quanto que investe nos jogadores que saem do banco. O Palmeiras, quando ele perde um jogador, ele não tem que improvisar um Charles na lateral direita. E ainda assim, cara,
eu vejo esse time do Palmeiras jogando contra o Corinthians, é uma falta de personalidade gigantesca. Puta, que é gigante. Eu acho que falta ao Palmeiras mais jogadores que façam o que o Vitor Roque fez. Não só nesse, mas fez nos derbys anteriores. Tira a final Paulista, que ele tinha acabado de tirar. Mas nos derbys da Copa do Brasil, que é pegar a bola embaixo do braço e tentar resolver. Isso, chamar a responsabilidade para si. É mais um clássico que o Vitor Roque é o principal jogador do Palmeiras, para mim foi o melhor em campo hoje. Já tinha sido assim na Copa do Brasil. Porque ele tem esse senso de urgência. É um jogador que parece ter entendido a importância de um clássico. E que, cara, ele quer responsabilidade. E que ele não tem problema com isso. Diferente de vários outros jogadores do Palmeiras. Que parece que quando chega num clássico desse, quando ele precisa assumir responsabilidade para ele se apequena, ele se encolhe. O Vitor Roque é o diferente. Se correndo o jogo inteiro, sem parar, atormentando a defesa do Corinthians, caindo pro lado de campo, atormentando, dando opção para bola enfiada, brigando no alto, lutando mesmo. Nenhum jogador em campo quis tanto vencer esse jogo quanto o Vitor Roque, dos dois lados. Ele é a melhor notícia do Palmeiras em derbys nesse ano, porque, cara, o Palmeiras carecia disso normalmente, um jogador com essa mentalidade. O problema do Vitor Roque é que só ele tem essa mentalidade, parece. Quando você olha o restante do time do Palmeiras, a impressão que eu tenho é isso, que é um time um pouco soft, né, em termos americanos, em termos ingleses, como dizem, um pouco mole demais. Falta mais esse sentimento de urgência, de revolta. Claro que tem as questões táticas do Abel, que tem que ser criticado também, porque um time com todo esse investimento, você fazer 6 clássicos, não conseguir ganhar, só ganhar 1 de 7, perder 2 mata-matas para um rival com tantos problemas, é inacreditável. E tem muita culpa da comissão técnica também. De um time que, quando o adversário consegue se fechar, tem uma dificuldade muito grande, que se acaba tendo ali no cruzamento para a área de qualquer lado como sua alternativa. Eu acho que hoje o Palmeiras jogou melhor, mas faltou capacidade de definir as jogadas, definiu mal, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo até teve chance também, mas ali na reta final, quando isso também se fecha, o Palmeiras não consegue criar tanto assim, mas principalmente na primeira etapa, não teve espaço, não teve campo e oportunidade de fazer isso. Não ter saído do primeiro tempo ganhando o jogo é um pecado muito grande do Palmeiras. E esse ainda teve um desempenho melhor, até pelos desfalques do Corinthians, mas quando você olha para trás e vê o desempenho do Palmeiras na Copa do Brasil nos 2 jogos e também nos finais do Paulista, tem muito também dedo da comissão técnica, de opções durante o jogo, a estratégia para as partidas, de durante o jogo não conseguir mudar isso, fazer o time melhorar a partir das substituições. Então, eu acho que o Abel, um ano bem negativo em relação aos clássicos, porque ele acaba sendo também uma das caras da derrota, a capacidade dele de fazer esse time, sabe, subir o tom também. E eu acho que essa junção, você ter uma comissão técnica sem conseguir alternativas nesses clássicos, e um elenco que falta personalidade, que na hora H contra um maior rival se apequenou, enquanto o Corinthians com jogadores de qualidade inferiores, porque a gente vê o Mateuzinho, o Ranieri, até o Martinez, são 3 jogadores que não seriam titulares no Palmeiras hoje, mas que, cara, quando chegou o clássico, eles crescem, eles entenderam a importância, e os 3 tiveram ótimas atuações em derby nesse ano. E falta mais isso pro Palmeiras, especialmente nos jogos contra o Corinthians, um pouco também nos grandes jogos. Mais jogadores que botem a bola embaixo do braço e chamem para si a responsabilidade. É um time que investiu muito, tem jogadores de muita qualidade, isso é fato. Tem uma dupla de ataque muito boa com o Vitor Roque e Flaco Lopes. E demorou, inclusive, bastante para Abel apostar nisso. Demorou e muito. Não à toa, o Palmeiras vem melhorando nos últimos jogos a partir disso, porque ele tá meio pedra cantada. O Vitor Roque, ele rende muito mais quando ele... Acho que é um jogador que tem mais essa característica de jogar em dupla de ataque. Você tem um Flaco Lopes que é um bom centroavante, demorou para esse match acontecer. Facundo Torres, Ramon Sousa, Maurício, são bons complementos nesse sentido. Eu acho que são jogadores que podem oferecer mais, especialmente faltam mais dele nesses jogos, além do Felipe Anderson, que acho que até fez o primeiro tempo bom. Esse é um cara que é um pouco mais de capricho nas finalizações, talvez o Palmeiras tivesse vencido, feito o placar já na primeira etapa. Tem o Andrés Pereira chegando agora, mais um jogador de qualidade. Eu acho que o Palmeiras ainda sente muita falta de um volante, o primeiro volante, especialmente, que não só marque, mas também consiga sair jogando. Isso é desde o Danilo. O Zé Rafael conseguiu substituir isso, mas conforme o Zé Rafael foi caindo, não teve isso até hoje. O Richardinho diminuiu um pouco essa dependência. O Lucas Evangelista fez um bom jogo hoje, até também com a liberdade que o Corinthians deu para ele. Mas acho que falta para esse Palmeiras esse primeiro volante mesmo. Porque o Aníbal não é, e em clássicos, pelo amor de Deus, as atuações dele.
O Emiliano Martinez não consegue também se firmar, então acho que falta aí no Palmeiras esse primeiro volante. Acho que até mais necessidade de contratar um cara como o Andréas, que é ótimo, vai ajudar muito. Acho que o Palmeiras precisava mais disso, mais desse jogador, que inclusive estava disponível, né? Foi o Botafogo, que era o Danilo. Mas eu acho que o Palmeiras, por exemplo, você traz um Kelvin, para mim é um bom lateral. Eu já gostava dele no Atlético, foi uma ótima contratação. Eu acho que a janela do Palmeiras foi boa. A gente pode discutir o valor de alguns nomes, óbvio, mas são jogadores de qualidade, são jogadores que vão ajudar. Queira ou não, o Paulinho faz muita falta, porque, como eu falei do Vitor Roque, esse jogador que chama a responsabilidade, que gosta de jogo grande, que gosta desses clássicos. O Paulinho era esse cara. E não ter ele também tá fazendo muita falta nesse Palmeiras. Porque falta jogadores que tem, né? O famoso bater no peito. Né? E o Palmeiras está sentindo falta disso, especialmente nos clássicos do Corinthians. Agora é só no ano que vem, né? Acabou os derbys de 2025. O Corinthians sai como grande vencedor. 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. E 2 mata-matas ganhos, sendo um por título e outro por 1/8 de Copa do Brasil. Mas eu quero saber de você, torcedor do Corinthians ou não, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, e também os seus comentários sobre esse último clássico e sobre os clássicos em 2025 entre Corinthians e Palmeiras no geral. Não esqueça de dar like no vídeo e de me seguir para mais conteúdos. Muito obrigado mesmo por você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.